Então, a live de hoje foi pensada sobre as perguntas-chaves na avaliação. Que teve bastante pessoas que ali no mini curso Terapeuta da Origem, que dentro do congresso, vieram falando sobre, mas daí como é que eu começo esse negócio aí? Meu nome é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta e trabalho há 13, 14 anos aí com a origem emocional dos sintomas, buscando esse entendimento mente e corpo, associando essas informações e sempre com o objetivo de integrar ferramentas para trazer um resultado melhor no atendimento do paciente e cada vez mais a gente vai evoluindo, né? Mente, corpo e espírito, né? A gente está associando cada vez mais abordagens aí para integrar a origem emocional, principalmente quando nós olhamos o Mastermind, que cada vez a gente vai estudando, pesquisando e conhecendo mais coisas para integrar na origem emocional dos sintomas. Por isso que a gente tem um grupo de pesquisa para isso mesmo, para evoluir no processo e com o objetivo agora de transmitir cada uma dessas informações que a gente vai recebendo para os novos alunos do curso Origens, como objetivo realmente que nós possamos crescer juntos e trazer resultados cada vez mais eficientes no atendimento. Quem ainda não participa do curso Origens, quem não conhece muito bem você, Dani, conta aí quem é você. Então, eu sou fisioterapeuta, já sou formada há 23 anos, mais ou menos, e eu trabalhava inicialmente com a fisioterapia respiratória, né? A minha primeira pós-graduação foi nisso, trabalhei muito tempo em UTI, e depois eu fui voltando para as áreas de terapias integrativas. Então, eu trabalho com a microfisioterapia, o carro-chefe sempre são as leis biológicas, né? Eu começo por elas hoje. E também sigo com a formação da psicogenealogia evolutiva, né? Que casa tudo aí que a gente precisa para a gente fazer uma boa leitura do sintoma, né? Trabalho também com outras técnicas também integrativas e a gente oferece aquilo que o paciente precisa, né? Então, a live de hoje foi pensada sobre as perguntas-chaves na avaliação. Que teve bastante pessoas que ali no mini curso Terapeuta da Origem, que dentro do congresso, vieram falando sobre, mas daí como é que eu começo esse negócio aí? O que eu faço? Por onde eu inicio essa avaliação? Né? Dentro lá do curso a gente tem o passo a passo, né, da trajetória da origem, foi algo que a gente disponibilizou dentro ali da plataforma também, do mini curso, que tinha as 11 perguntas. Eu também tenho, ó, Leis Biológica Ah, Express. oh. Então, nós fazemos algumas perguntas chaves para chegar ao entendimento o porquê que o paciente está tendo aquele sintoma, por que ele está tendo aquela alteração. E uma das primeiras questões que a gente tem que olhar, né, não é nem uma pergunta, né? Eu acho que a gente tem que perguntar para nós mesmos, né? Antes de mais nada, É. como eu recebo esse paciente. Porque isso também é um atalho para a gente poder receber o paciente bem. Se a gente fala assim, eu chego, a secretária traz o paciente até a minha sala, eu fico cabeça baixa, eu falo, senta aí, o que tu veio fazer aqui? Não vai dar muito certo. A recepção é algo importante. Quando a gente tem a empatia, quando a gente chega ali e recepciona o paciente de uma maneira um pouco mais acolhedora, isso tende também a dar uma abertura ao paciente estar mais relaxado ali naquele momento. A minha secretária está aí, a Jocélia, ela não minta aí o que eu vou falar, né, Jocélia? Conta a verdade. Mas eu sempre Agora nós tento vamos saber da verdade. eu vou fazer uma live com a Jocélia só para ela contar as verdades no atendimento ali, antes de chegar Oh, dentro boa. da sala, né? Mas uma coisa que eu estava pensando esses dias é realmente, uma das dificuldades às vezes é como receber o paciente através do telefone. Que a Jocélia é fantástica nesse momento, né? Porque é tirar as dúvidas, expressar aquilo que o paciente precisa saber, quais são a gente tem os textinhos de WhatsApp específicos para mandar sobre as informações, tanto é que o número de pessoas que faltam na consulta é baixíssimo, tá? É 1 a cada 3 meses. Né?
Então, o número de presenças na consulta é excelente comparado a qualquer outro lugar, né? Então, a Jocélia faz esse trabalho fantasticamente. Então, eu só tenho a elogiar ela com relação a esse trabalho, eu vou elogiar publicamente aqui, né? E isso eu acho que é uma coisa interessante para saber esses detalhes que faz com que, às vezes, o paciente não venha. Ou que ele, pelo menos, expresse, né? Ou que ele não vai poder vir para poder trocar, né, o paciente, poder chamar outra pessoa. O André gostou da ideia. Então, vai ser uma live que vamos fazer aí, vou conversar com a Jocélia para a gente pensar aí como a gente poderia fazer. O que tu acha, Jô? Dá para fazer isso? Tu responde aí. Qualquer coisa ela vai por língua dos sinais, porque ela estudou língua dos sinais, então eu tenho aqui uma Ai, intérprete, que né, bacana. quando tem essas dificuldades. Então, e às vezes acontece de vir um paciente com dificuldades, às vezes auditivas, que às vezes é interessante. Conseguimos conquistar o paciente, ele nos procura ou não, né? Então, se a gente recepciona ele bem por telefone, então a gente pode acolher ele melhor, ele chega melhor dentro do consultório também. Então, nem sempre eu, por exemplo, eu não consigo ficar atendendo o telefone e marcando na agenda. Eu não tenho tempo hábil para isso, então a Jocélia faz esse trabalho exemplar, né? Mas eu estava falando antes de recepcionar o paciente, às vezes lá na recepção do consultório. Quando a gente recepciona ele, acolhe ele, traz ele para dentro da tua sala, a gente tem um acolhimento nesse momento e faz com que ele possa vir mais suave, mais relaxado e mais tranquilo para expressar as informações. Não sei como que é contigo, Dani. Eu trabalho um pouco diferente, trabalho numa clínica, né, que já estava toda estruturada, então tem algumas coisas que eu vou acrescentando, mas eu faço questão de levantar e já recebê-lo pelo menos na porta, né? Eu sempre penso essa questão da empatia tudo, né? E a gente também não pode pesar a mão em excessos, né? Porque aquele paciente, não é todo cliente ou paciente que gosta de, oi, tudo bem, né? Tem uns que são mais contidos, então geralmente eu faço uma leitura rápida, aprendi com a Maísa, não é? A gente bate o olho assim, dá aquela lida assim, se a expressão corporal está aberta, se ele está chegando encolhido, né? A gente precisa de ter essa sensibilidade de captar, né, para você ver se você pode ser mais expansiva ou menos expansiva. E eu acho assim, eu já fui atendida assim, eu acho ruim, por exemplo, quando a pessoa fica, né, aquela coisinha, porque a gente está tratando adultos. Quando é criança também, e eu já percebi que algumas crianças não gostam muito de mimimi. Então a gente tem que dosar. Isso aí só a experiência para saber, né? É, o olhar fala muito, né, Ivan? A gente olhar para os olhos da pessoa e ver o que que ela está buscando. Às vezes ela está chegando num processo de dor muito grande e às vezes a gente precisa de ter. A Denise está falando, neuromarketing é tudo. E, sim, a gente precisa de ter essa sensibilidade, né? E aproveitando que está chegando, apesar que hoje a gente está num momento assim ímpar, né? Que não dá para você. A gente deveria evitar os apertos de mão, né? Mas faz parte do processo. Quando você toca, né? Você a cumprimenta, você já sabe mais ou menos como estaria o sistema nervoso autônomo desse paciente ou deste cliente. E o comportamento também, né? Porque quando é possível a gente cumprimentar com a mão, se o paciente cumprimenta forte, se cumprimenta mole, se cumprimenta virando a mão para um lado ou para o outro, né? Todo tem a Isso. noção de personalidade desse paciente e aí a gente pode entender até onde a gente pode ir, o jeito que a gente tem que falar com ele, porque se é um paciente que aperta forte e a gente quer ir opondo a ele, querendo impor as coisas do jeito que a gente sabe que não, é assim a origem emocional dos sintomas e tem que ser assim. Ele não É. aceita muito bem, ele está vindo confrontando, porque ele foi obrigado pela esposa, foi obrigado pela mãe estar ali presente, ou é uma mulher que não queria estar ali presente fazendo isso, porque a irmã mandou, porque o marido mandou, e aí essa oposição, se a gente tenta impor, só joga contra, né? Então, quanto É. mais eu imponho coisas, mais a pessoa trava. E aí
faz um contexto de que a gente tem que entender essas expressões que o paciente coloca para saber como ser maleável. E um dos jogos que eu faço hoje com a pandemia é aquela pessoa que eu já vi que está meio emburrada na sala, né, de espera, porque eu vou até lá ou nem olha, né, bom dia, tudo bem? Vamos lá, vamos entrar. E a pessoa nem olha para minha cara, eu já sei que eu tenho que fazer um joguinho de mudar o olhar dela sobre a sessão. E esse mudar o olhar dela a Jocélia já colocou ali qual profissão essa pessoa trabalha. Devido à pandemia, como é que tá a tua profissão? Sobre ele falar sobre algo que ele goste. Falar sobre alguma coisa que talvez tire o foco da sessão, porque esse tirar o foco desarma. Isso. E faz com que a pessoa, às vezes, sempre eles falam no marketing digital que você tem que pedir para a pessoa falar alguns sims, ou palestrantes, né, tem que pedir para a pessoa falar alguns sims para depois ela se abrir e deixar de dizer os nãos. Né? Então, como é que tá ali a tua profissão? Tá difícil? Sim. Essa pandemia aí foi difícil. Né? Ninguém aguenta mais usar máscara, né? Pois é, né? Tá complicado. Esse álcool que a gente tem que passar na marca aqui toda vez, né? Essa vida já cansou, né? Então você tira o foco daquilo que o paciente tá ali, que eu não queria estar nessa sessão, acordar cedo, eu tinha que vir viajar para essa cidade aqui para fazer a sessão. Então a gente muda o foco para outra coisa e ele já diz alguns sims e ele já abre um pouco mais. Então quando ele estava fechado para receber, estava com perna cruzada, porque quando a gente fecha as pernas, fecha os braços, cruzados, ou tá assim, né? Então ele já está querendo de uma certa forma impor ou opor-se àquilo que você está falando. E aí quando a gente muda o foco um pouco, já deixa ele um pouco mais aberto a expressar aquilo que talvez ele não fosse expressar se a gente não usasse esses atalhos. Né? Então é importante entender essas nuances. Ou se calar, né, Ivan? Tem pouco tempo... Oi? Isso. Tem pouco tempo que eu recebi uma pessoa, ela chegou tão estressada, aquela pessoa que ela viu todas as notícias. E era uma pessoa que eu já acompanhava e me assustou porque ela estava toda edemaciada. Sabe, uma pessoa edemacia, assim, os olhos inchados, o corpo inchado, chegou toda travada, com o olho muito arregalado e eu comecei a conversar, já conhecia, né? E tudo ela, não, mas você não tá com medo? Aí eu falei assim, opa, eu não posso ter uma conversa muito solta com ela aqui, né? Eu não posso estar falando com ela, olha, o medo vai levar, né? Todo aquele processo, olha, quanto mais medo tem, pior para o seu sistema imunológico, etc. Aí eu saquei e falei, eu vou ficar calada, eu vou só ouvir. Falei, então, o que está acontecendo? Me conta. Estou vendo que você está nervosa, né? Você não é assim, o que aconteceu? Me conta aqui. Né? E aí eu fui conduzindo, aí ela fez aquela verborréia. Aí ela deu aquela respirada, eu falei, bom, agora a gente pode começar a sessão. Né? Então a gente tem que ter esse feeling, porque não é só estudar sobre a origem emocional do sintoma. Né? Antes da gente escutar, antes da gente avaliar, a gente precisa de ter todo esse processo que faz parte, porque aí você vai ser coerente com aquilo que a gente estuda. A gente não estuda tanto sobre essa questão da gente ser, olhar o outro, ter essa capacidade de empatia, etc. Então a gente tem que saber fazer esse jogo, não tem jeito. Né? Para quem está começando agora, falar assim, nossa, mas eu tenho que saber a origem emocional do sintoma, PCLA, PCL, FA, epicrise, eu vou saber mais isso. É um processo mesmo, né? A gente aprende isso fazendo. E estudar a origem emocional dos sintomas tem que praticar, porque senão você vai ficar na teoria e acaba que você vai desperdiçar tempo e dinheiro, né? Porque só a curiosidade, só para eu saber, quando eu estou numa roda de pessoas, que a pessoa assim, meu estômago está doendo, você, nossa, fulano, ó, tá passando uma contrariedade digesta, ou o sapo, o boi não desceu na garganta dele, né? Então, não é por aí. A gente tem que ter toda
tudo vem antes, né? Esse processo todo já começou a sua análise, porque isso vai fazer com que ele seja, às vezes, até tenha mais critério, esteja mais livre, mais solto para falar realmente o que ele está sentindo, Perfeito. né? Que é, eu acho que é a parte mais difícil para as pessoas falar do sentir. Ó, o Max está falando aí que isso vem muito da PNL e o marketing só tornou famoso esse processo. É isso aí, Max. Max, você tem que falar mais lá na aula, tá? Vamos abrir o áudio para o Max falar sobre esses estudos dele aí que são fantásticos. E outra questão interessante é que eu coloco como um erro meu no começo, tá? Era o fato de que com o conhecimento que eu tinha sobre a origem emocional dos sintomas, eu acreditava que todo mundo sabia o que eu sabia. E as pessoas que vêm no consultório não sabem o que eu sei. Isso é uma trava do conhecimento. Então, quando a gente é uma sabotagem do conhecimento. Quando a gente conhece demais uma coisa, a gente acaba acreditando que todo mundo conhece a mesma coisa que a gente conhece. E aí dá uma sensação assim de, pô, o que você está falando isso? Não tem nada a ver, sabe? Porque andar descalço causa gripe, ou porque você usar calcinha molhada vai causar candidíase, ou porque tomar banho, lavar o cabelo na menstruação causa não sei o quê, sabe? E daí você já fica bravo com a pessoa, porque como assim? Não está entendendo isso? Não é essa a causa, tá? Aí eu já estou travando o atendimento também. Porque o objetivo do terapeuta é receber, ouvir o paciente. E não ficar confrontando já de começo, ficar já atacando o paciente, que não, isso daí é burrice. Você está chamando ele de burro. E a gente esfrega um pouco na cara da pessoa, né? Certas situações, e é desconfortável. Para alguns, vai falar assim: nossa, você sabe que tem sentido. Mas para outros, né, que são um pouco mais céticos, ou teve uma vivência, ou uma formação que ela é mais cartesiana, né? Nós vamos receber de tudo. E também a gente precisa saber que nem tudo precisa ser ficar com a gente, né? A gente tem que ter essa leveza. Mas essa poder explicar um pouco de uma forma, né, mais simples na linguagem dele, usando às vezes exemplos que são elementos do cotidiano, isso é bacana, né? Porque Isso. quando a gente olha, tem muitas coisas que nossos avós falavam que já eram leis biológicas, a gente nem sabia, né? Então a gente pode usar desses elementos também para a gente entrar nesse campo do outro e também saber conduzir aquilo dali. Perfeito. E como a Paula fala ali, deixa eu ver, respeitar o modo de pensar deles, né? De início a gente não pode chegar já confrontando, chegar já indo contra. O objetivo é uma ausculta, né, que a gente vai ter ali naquele momento, nem positiva nem negativa, é uma ausculta neutra. Eu estou neutro perante a situação, ouvindo, né, o que o paciente tem a dizer. Mas se eu já fecho a cara, se eu já levanto uma sobrancelha, né, se eu já dou um sinal, o paciente já ele trava, então ele já tem medo de falar as coisas que ele pensa. E a gente precisa ouvir o que ele pensa, porque é o que ele pensa que vai nos dizer aonde que está a causa do sintoma dele. Então, acolher esse paciente, ouvir, por mais que a gente ache que é uma besteira, por mais que a gente ache que não tem nada a ver, mas ouvir, porque é aquilo que vai nos dar o passo a passo para chegar lá. E aí, quando a gente já confronta de início o paciente, ele já tende a se calar, ele já tende a se fechar e não dar a abertura que a gente precisa para conseguir entrar. Ó, como a Dayana fala, ficam com medo do julgamento. Exatamente. Se ainda mais se ele vem com ansiedade, se ele vem com esse contexto de críticas, de julgamento na vida dele, é mais forte essa relação desse paciente travar esse conhecimento, travar o que ele pensa sobre o sintoma, e às vezes o que ele pensa tem muito a ver com o sintoma dele, né? E aí é importante a gente ter essa ausculta neutra e não julgar aquele paciente, né? Mesmo com relação aos vírus, mesmo com relação a tudo que a gente sabe, né? Por mais que a gente ache e acredite de uma forma de pensar, nós vivemos em uma sociedade. E como a gente vive em uma sociedade, eu pelo menos acredito
que vivendo junto com outras pessoas, por mais que eu acredite que eu tenho um equilíbrio emocional, que eu tenho um equilíbrio de saúde, que tudo bem para mim, eu não sei exatamente se meu pulmão não tem uma fragilidade. Se eu não estou numa propensão a uma disfunção por um conflito inconsciente meu. Porque todos nós, né, a gente sempre fala, o cérebro não é virgem. Ele está cheio de conflitinhos ali que a gente pode a cada momento entrar num terreno frágil. Né? E por mais que a gente conhece tudo isso, né, por mais que a gente sabe que às vezes não é o vírus, é o terreno e tudo mais, mas o nosso terreno ele pode estar muito frágil em vários momentos. Vamos pensar assim, eu passei por 2 meses divulgando o congresso o tempo inteiro, fazendo um mini curso, agora divulgando o curso Origens. Eu passei 2 meses intensos de muita atividade. E agora eu estou entrando numa PCL. Que agora eu vou começar a relaxar para o final de ano, não totalmente, né? Mas começar a ter uma diminuição um pouco das atividades. Então, esse processo de sobrecarga que eu vivi nesse tempo tem uma propensão a desencadear uma fragilidade, para mim, uma PCL. E aí eu tenho propensões a ter sintomas. Né? Isso. Eu tô rindo aqui da pessoa falar assim que o cérebro não é virgem, não. Esse é um jargão, tem até meme do Ivan sobre isso. Ô, Ivan, uma coisa que a gente não. As 5 leis biológicas, ela já te dá a pista. Sim. Né? Porque o que é o DHS? É algo impactante, inesperado e vivido em solidão. Né? E a gente fala assim, esse vivido em solidão, não sei se é por tradução ou não, várias vezes pessoas falam, e a percepção que ela tem é que ninguém está entendendo a dor dela. Né? E a gente está vivendo no mundo, no momento agora que... Vou mandar a Max a figurinha. A gente está vivendo num momento que parece que a empatia pulou pela janela, né? Tá todo mundo querendo verbalizar demais, todo mundo tem um ponto de vista interessante, todo mundo fala, né? Eu acho que as pessoas estão falando os 4 cotovelos que não tem, mas a empatia é muito pouca. E o que causa, né? Uma das coisas que mais marca a pessoa é o não poder se expressar. Porque cada vez, e se eu expressar, o que vai acontecer? Será que eu vou ser respeitada? Será que eu vou ser acolhida? Será que vão me julgar? Né? Então, a gente precisa de ter um pouco disso. A minha grande, e ainda é hoje, né? Minha grande inquietude é o tempo. Porque demanda um tempo você puxar isso, porque a gente começa com uma cordinha, né? Então, o seu nome todo, como é que é o seu nome? Como é que, né? O que você faz, que a gente é importante saber. E eu acho muito importante a gente perguntar qual que é se ele segue alguma religião, se ele tem algum princípio espiritualista, né? Para que a gente também saiba adequar a nossa fala. E o terapeuta ele tem que ter a mente aberta, né? Porque também não dá para você imprimir suas verdades espirituais em cima do outro. Então a gente tem que saber fazer essa leitura. Então todo esse contexto a gente permite que o outro fale, e fale sabendo que ele está num campo seguro, está ali dentro de 4 paredes, o que a gente vai falar, né, não vai ser revelado. Acontece a gente atender famílias inteiras, né, é um cuidado redobrado, e a gente pegando pelo menos esses primeiros elementos, qual que é a formação, o que você faz, né? Se você, eu formei em Química, tá, e você trabalha nessa área, o que você gosta, o que você gostaria de fazer se não fosse, né, essa formação, porque ali você vai tateando qual linha que você pode ir conversando com essa pessoa, e isso gasta tempo, né, até que você cria um know-how, né. Eu ainda estou fazendo todo esse trabalho porque eu gosto de escutar, né? E eu sinto esse prazer de poder. Eu acho que o acolhimento está aí também, né? Claro que a gente tem que maneirar, porque senão fica 2 horas, 3 horas de consultório, como já aconteceu. Mas às vezes a pessoa só precisa ir lá verbalizar. À medida que ela vai falando, ela vai desabafando, e você vai falando, aí ela fala assim: nossa, estou até mais leve. Né?
porque às vezes ela nunca pôde conversar com ninguém, né? Não tem um esposo ou a Não, esposa que ouve ali os filhos ou pais, não tem alguma pessoa que dê essa possibilidade de ela se abrir e despejar, né? Há quantos anos, né, na igreja se tem o confessionário para que eu possa expressar aquilo que eu não posso expressar para ninguém, ou na psicologia eu vou lá para expressar aquilo e eu já saio aliviado por poder falar. Uma coisa interessante que você falou também é que talvez não exista uma verdade absoluta, né? Então nós estamos falando aqui sobre a origem emocional dos sintomas e eu acredito que isso é uma verdade para hoje. Talvez amanhã surja uma nova pesquisa que derrube toda essa verdade e tudo que eu falei seja uma besteira. Mas hoje, exata. para hoje, para o paciente de hoje, há uma melhora. Para o paciente de hoje funciona, então para mim é uma verdade. Só que a gente não pode acreditar que tudo que a gente sabe é uma verdade para sempre. Como Sim. em toda a humanidade foi assim. Ah, porque a Terra, o Sol gira em torno da Terra. Ah, porque a Terra é plana. Ah, porque é impossível chegar na Lua. Ah, porque isso, aquilo, aquele outro. Todos os conhecimentos, seja da medicina, seja da ciência, da química e tudo mais, ou da física quântica, né, foram coisas que eram acreditadas como uma verdade anteriormente e de repente são derrubadas. Então não quer dizer que nós estamos com a verdade absoluta. E saber disso faz com que a gente tire esse chapeuzinho de rei, rainha, de Deus, que eu sou superior como terapeuta, porque a gente não é superior. Tudo que a gente precisa está dentro do paciente. Então tudo que o paciente precisa para melhorar é ele que vai melhorar, não é nós. Então tirar esse ar de superioridade dentro da consulta é o que possibilita o resultado. Então, quando a gente desce ali um degrau e vai no mesmo patamar do paciente, que é o Rodrigo Rabotini falou dentro da palestra dele do congresso, é quando eu estou com uma criança, tá ali com aquela criança, conviver, conversar. A criança, às vezes, quando vem um terapeuta snob, a criança já foge, né? Ela não consegue ali ficar junto. Eu tenho os brinquedinhos, eu vou brincando com a criança, eu vou montando o castelinho, eu vou entrando no nível daquela criança para que ela se sente à vontade e goste de estar ali. Porque se ela não gosta de estar ali, como é que eu vou conversar com os pais? Como é que eu vou dialogar? Como é que eu vou buscar informação? E se um paciente adulto chega depois da criança, eu ainda pergunto, você quer os brinquedinhos ou posso guardar? Né? Então eu abro esse campo para realmente dialogar, para deixar aquela criança interior do adulto estar alegre ou tranquila ali naquele momento, para que ela possa expressar todas as dificuldades dela. Então é importante a gente saber que a gente não detém o conhecimento de tudo. Eu sempre falo, né, Dani, e você comenta também, entre o céu e a terra existe mais coisas do que a gente pode imaginar. Então Sim, a gente só está num pedacinho assim do que a gente conhece sobre o ser humano. Então há muito mais coisas do que a gente imagina e por isso que a gente está sempre buscando conhecimento, estudando mais e mais coisas. Então existe muita coisa que a gente pode, às vezes, com isso, estar num patamar de chegar ao entendimento de algumas coisas, mas daqui a pouco isso pode evoluir. E uma coisa que você falou, Dani, depois que eu falo muito, né? Depois você falou da verborreia aí, começa a falar, não fala mais. normal. É normal, né? Imagine o grupo do Mastermind, né? Gemelar Só é meia assim. horinha, né? Só meia horinha hoje, dura 2 horas. Quando nós falamos ali, e você comentou sobre essa questão de entender, ter as informações, saber um pouco mais, perguntar algumas questões do paciente, a gente conversou antes que às vezes é interessante, também se você conversa com o paciente no WhatsApp, ou se ele marca contigo a sessão, e se você está inseguro no começo, é perguntar ao paciente o que traz ele para a tua consulta. Né? Porque se você está inseguro com as informações, tu pode já saber o que ele quer, qual o sintoma que ele tem, para você já pesquisar previamente e você chegar muito mais seguro na hora do atendimento. Não é isso, Dani? Isso, eu fiz isso, né, no início. É, duas coisas que a gente comentou, né? Porque às vezes a gente fica falando aqui, em todas as lives, você chega e fala assim,
Isso é sintoma, a origem emocional do sintoma X é Y e está em fase PCL, não está em fase ativa, a pessoa pode ficar louca, né? Como é que eu não vou dar conta? Então, gente, tem apostila, não é proibido olhar, não é prova. Eu lembro uma vez minha psicóloga falou assim, aqui não é prova, eu posso consultar e eu devo consultar, porque isso aqui significa que eu sou uma pessoa responsável. Eu não sei, eu vou procurar em livros, vou discutir com colegas, né? É isso aí, né? E uma coisa que ajuda, que eu fiz no início, foi um questionário mesmo, para eu poder estar relaxada e poder escutar, porque às vezes o medo, né? Aquela medo é assim, nossa, não posso errar, nossa, será que eu vou saber o que é fase PCL, se esse negócio está em PCLA, se está em fase ativa, como é que eu vou saber? Né? É muita informação. E a gente não vai receber a pessoa com às vezes é um sintoma, mas esse sintoma é a pontinha do iceberg. Ele só está ali porque às vezes é o órgão que já não conseguiu, quer dizer, dentro do nosso corpo inteiro, a gente tem uma capacidade incrível de adaptar, né? Está nos nossos instintos de sobrevivência se adaptar, né? A gente sabe que a gente vai, às vezes, tirando energia de um órgão para... nesse processo de homeostase, é sempre assim, tira de um lado, coloca de outro, e às vezes ele está chegando e fala assim, não, é porque eu tenho dor no estômago. E? Então a gente também precisa de ter, por isso que é importante todo esse início que a gente falou, porque essa dor no estômago é só a pontinha. É só aquela lacre que rompeu diante de tudo o que está acontecendo por trás, né? Então, às vezes o questionário inicialmente pode te ajudar. Tem gente que acha assim, ai, que saco, tem que responder questionário. Não, você pode colocar, olha, se você quiser, né, isso vai trazer um benefício para a nossa sessão, responda esse questionário para mim. Às vezes faça coisas pequenininhas. Se a sessão for demorada, coloca mais um outro questionário pequenininho, porque você vai buscando ali informações, igual eu estava falando com o Ivan. Uma das coisas que eu sempre pergunto são todas as coisas relativas ao hipotálamo, né? Porque a gente tem uma sequência de organização, né, Ivan? Então eu vou sempre perguntar sobre sono, fome, sede, como é que está a libido, né? Se em repouso sente, às vezes está quietinho, sente o coração fazer, né, disparar. Então eu, né, na minha prática, eu gosto de fazer perguntas que estão ligadas às nossas glândulas mestras, porque é impossível que elas não se desorganizem, né? Às vezes, não, eu não tenho nada, eu tô boa, tô super bem, né? Minha vida flui, mas eu tô só com uma dor no estômago. Aí você pergunta assim, você tá dormindo? Não, durmo. Aí acorda bem? Sabe que eu acordo cansada? Eu não entendo porque eu durmo tanto. Então, são essas perguntas chaves e que a gente começa a desmantelar aquela caixinha, né? Eu falo que a gente começa a abrir a tampa da panela de pressão da pessoa. Porque lá no curso avançado, né, Ivan, a gente começa a ver que tem pessoas que não vão ter uma alteração física, né, mas ela está até aqui e ela está segurando a situação. Então, não, estou bem, estou super bem. Aí você toca numa coisinha na clínica, a pessoa desaba, começa a chorar, você fala assim, oi, o que eu falei? O que foi que eu fiz de errado, né? Então a gente está recebendo uma caixinha, né? Eu falo que é caixinha de Pandora, que às vezes se você for abrir o lacre dela, pode sair muita coisa. Perfeito. E uma coisa que eu esqueci antes, que é interessante também a gente falar, é se o paciente sabe o que ele está vindo fazer ali na consulta. Porque se ele não sabe o que tu vai fazer, ele também não sabe o que dizer para você sobre o sintoma dele. Então, por isso que a gente sempre fala que é interessante, às vezes, dar uma pincelada e perguntar realmente para o paciente, você sabe como é que funciona? Você sabe como é que é o tratamento? E aí a gente vai dar um exemplozinho do que funciona, como é
Então, aqui na origem emocional dos sintomas a gente vai buscar entender qual é o que traz esse mau funcionamento nesse órgão, nesse tecido, porque os sintomas aparecem, porque devido a alguns acontecimentos na nossa vida, gera uma disfunção naquele tecido, e aí a gente precisa entender o porquê ou o para quê, né? Como a Dani gosta de falar, o para quê esse tecido está alterado. Né? Vou colocar mais perto. Então, todo mundo tá... o áudio está Eu ruim. também tô. Eu já ia falar que estava baixando o volume. Estava baixo. Veja se melhorou um pouco. Eu aumentei Como o é que meu tá também. agora? Vocês me falam aí se tá melhor. E nesse sentido, é importante entender, então, com relação ao paciente, se aquilo que ele veio fazer é realmente o que ele pensa que ele veio fazer. Porque senão ele não vai poder responder o que você almeja que ele responda. Porque às vezes ele vai achar que não tem nada a ver. Ou também, uma outra coisa que veio de pensamento para mim é que quando o paciente chega, às vezes ele acredita que tem coisas que são normais. Ah, não, a vida inteira eu não dormi bem, então é normal não dormir bem. A vida inteira eu tive dor de cabeça. Ah, não, todo mundo tem dor de cabeça, isso é normal. E não é normal ter dor de cabeça. Ou eu tenho cólicas menstruais, mas isso é normal, toda mulher tem. Não, né? Não é normal toda mulher ter dor de cabeça, TPM. Então, quando... eu sou irritado, mas é normal, né? Ou eu sou ansioso, mas é normal, todo mundo é. Então, ele às vezes acredita Não, minha família toda que é assim. Então, Minha é família normal toda ser é assim. assim, né? Sempre foi assim. Então, às vezes, fazer essas perguntas específicas com relação a órgãos, tecidos, faz com que dentro da avaliação a gente consiga, às vezes, permitir com que o paciente fale aquilo que ele nem imagina que é uma disfunção. Porque se eu não reconheço que aquilo é uma alteração, eu não vou expressar na hora da sessão. Então, por isso, fazer um checklist de possibilidades, né? Porque a gente sempre fala de qual que é a tua queixa principal, né? O que te trouxe aqui, primeiramente. Porque a gente não vai, às vezes, trabalhar no paciente sobre um sintoma que não incomoda ele. Eu tenho insônia, eu me irrito muito com a minha parceira, às vezes eu tenho algumas situações de dor de cabeça muito intensa, mas eu tenho também uma alergiazinha ali no cotovelo que às vezes me incomoda, mas é raramente. Então eu não vou começar pela alergiazinha que incomoda, mas raramente. A gente vai começar pelo que é mais importante para o paciente, porque o paciente vai prezar a melhora perante aquilo que ele mais se incomoda. Né? Se você melhorar aquela alergiazinha, ele nem vai lembrar que ele falou para você da alergia. Ele só vai lembrar da dor de cabeça que não resolveu. Sabe? Que você nem tocou nesse assunto. E aí, se não houve esse diálogo sobre esse tipo de alteração desse sintoma e não houve uma melhora, às vezes ele não vai voltar. Né? Então ele não vai voltar e deixou, às vezes, na mesa uma possibilidade de auxiliar uma pessoa. Não sei se faz sentido isso para vocês. Se fosse normal, não seria desconfortável. Eu tô rindo aqui dos comentários. Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar os mapas. Eu já dei à vista. Que eu acredito que desperta um pouco a atenção e facilita da gente poder explicar. Né? Olha, quando acontece isso, atinge esse ponto aqui do cérebro. Mas para atingir esse ponto do cérebro, aonde que isso começou? Porque a gente precisa de ir lá na percepção. A gente vai olhar a origem emocional do sintoma, mas ela começa como? As vias de entrada dela, né, Ivan, são os nossos órgãos do sentido. Lembrando que tem mais tempo e espaço, e que os nossos órgãos do sentido não são só 5 órgãos, né? A gente tem percepções pela pele. Quantos de nós não tá de costa para uma situação e você tá aquele arrepio e você fala assim, nossa, que coisa estranha que eu senti aqui agora. Né? Nossas percepções, elas estão, igual um Wi-Fi aberto, né? Então, muitas vezes a pessoa não consegue nos dar informação porque ela é tão ativada aí, 360 graus aí, que eu falo que eles são os radares, né? Ela capta tanta coisa que ela, às vezes, não vai saber expressar adequadamente para a gente o que realmente incomodou, né? E a gente tem que ir tateando nesse campo, né?
Eu falo isso muito por causa da famosa ansiedade que chega no consultório. E a primeira coisa que eu pergunto é: o que é a ansiedade para você? Porque a tal da crença limitante, gente, eu acho que ela é outro DHS. Né? O que é para você isso? Uma vez eu recebi um cliente que a gente tinha passado em tudo quanto é canto, ele falou assim: não, porque você já ouviu falar da síndrome do pensamento acelerado? Ele tinha a questão da ansiedade e foi julgando. Eu falei: e o que é isso? Porque por mais que a gente saiba, a gente tem um conhecimento técnico, mas o outro é ele que está sentindo na pele o que ele está sentindo. E às vezes a forma que ele sabe traduzir é indo em jargões. Né? E faz parte do nosso processo quebrar um pouco isso. Olha, quem sabe a ansiedade não é um medo seu que está escondido? Né? Quem sabe não é isso? Claro que eu já não chego falando, mas assim, você sabe o que é? Né? Tem alguns que muito engraçado já chega assim, começa a rir, na hora que eu pergunto, começa a rir. Ah, é porque todo mundo fala assim, né? Eu falei: ok, mas o que você... Todo mundo fala assim, mas o que você sente em você? Né? E o diagnóstico, né? Ah, eu recebi o diagnóstico disso. Tá, mas e o que você sente? Ah, não, eles falaram que é síndrome do intestino irritável. Tá, mas o que você sente? Ah, me falaram que é retocolite. Tá, mas o que você sente? Ah, eu tenho retocolite. Tá, mas o que você sente? Ah, eu só tenho sangramento na hora de evacuar. Ah, ok. Então a gente sabe sobre o sintoma, porque quando a gente vai trabalhar com a origem emocional dos sintomas, a gente trata o sintoma, não trata o rótulo que foi empregado. E como você falou, né, Dani? Ah, eu tenho ansiedade, mas quantos tipos de ansiedade existe que as pessoas consideram, né? Tem pessoas que consideram ansiedade compulsão alimentar, compulsão por compras, tem pessoas que consideram roer unha, tem pessoas que consideram pensamento acelerado, tem pessoas que consideram sofrer por antecipação, tem pessoas que consideram as preocupações de medo de perder os meus, tem pessoas que consideram com a sensação que eu tenho que fazer tudo rápido, outras que quando as coisas não saem do jeito que eu quero eu me irrito. Então cada pessoa vai falar uma coisa sobre aquilo e às vezes nem é ansiedade, né? Nem é esse nome que se dá. Só que as pessoas me julgaram como ansiedade e aí é esse o nome que me falaram que é. Então, para mim é isso. E aí E eu uma vou coisa usar essa. importante Pode falar. você sabe, eu gosto de perguntar assim: e o que isso representa na sua vida? O quanto isso impacta na sua vida? O quanto que essa situação, por exemplo, de ter uma dor no ombro, qual que é o impacto? Porque a gente vai perguntar, né, Ivan, um monte de coisas que são óbvias. Quando começou? O que sentiu agora? Você já fez algum tratamento? Né, se a gente pegar uma dor no ombro aí, olha, nossa, mas eu tenho há 6 meses que eu tenho. Quando começou, o que aconteceu alguma coisa antes? Dói agora? Como tá? Dói para mobilizar? Ou tem momentos do dia que essa dor piora? Tem alguma coisa que você vê na sua rotina, ou alguma situação familiar, ou no seu trabalho, onde você percebe que ela dói mais? O paciente tem tudo que a gente precisa. A gente só precisa de saber perguntar, né? Sem ficar inferindo demais, sem ficar... Não, porque eu já sei. A dor no ombro, a pessoa, né, é destra, então só É pode... isso. Né? E às vezes aquele ombro é só a válvulazinha de escape. Sim. Esse contexto de decretar que é isso e somente isso é às vezes um erro de um terapeuta que às vezes fica no ego dele, né? É esse ego de achar que eu sei tudo e às vezes a gente perde às vezes a oportunidade de ouvir o paciente. E como você falou, né, é o que nós chamamos de trilhos do conflito, né? Os trilhos, às vezes, eu como tal alimento e me desencadeia dor de cabeça, ou eu faço tal ação que me desencadeia a dor no ombro. Então o paciente, só ele sabe quando dói. Só ele sabe quando o intestino incomoda. Só ele sabe quando tem a dor de cabeça. Porque ninguém vive 24 horas por dia com ele, a não ser ele. Então, ele detém muita da informação.
são as pistas, né? E muitas vezes a gente tem que ter essa expertise, né? Essa curiosidade, pelo menos, porque muitas vezes ele vai trazer só os trilhos do conflito. Sim. Mas a origem, a causa, quando isso começou, a gente vai precisar, às vezes, de mais uma sessão. Até para quebrar esse gelo, né? Principalmente se a pessoa assim, cai de paraquedas e nem acredita muito no que está fazendo. Então, a gente vai tateando, né? O passo a passo. E uma das coisas que é interessante é o teste do aplauso, que a gente precisa de fazer. Só Travou antes aqui desse, para mim, vamos mas só eu acho que está comentar, escutando. só Isso. comentar antes do teste do aplauso uma coisa, Ah, que perguntaram ali como agir com aquela pessoa que chega achando que a gente vai resolver todos os problemas dela. Tem que ser sincero, né? A sinceridade é o mais importante num relacionamento, em qualquer relacionamento. Se você é casado, você tem que ser sincero com o teu parceiro ou tua parceira. Se você às vezes não expressa, se você não comunica, se você não conversa, não tem como outro ser um adivinho, né? Se você tem filhos, se você não dialoga com eles, eles não têm como saber o que está acontecendo. Então a sinceridade é a chave. Então aqui nós vamos trabalhar com a origem emocional dos sintomas, mas existem também muitas outras possibilidades. Às vezes pode ser uma questão física, a pessoa pode ter tido uma queda, batido, um acidente, ter tido uma intoxicação, que às vezes não é aqui, né? Então vamos fazer o possível para encontrar a origem emocional desse sintoma e tentar auxiliar nesse processo de correção. Eu falo para os meus pacientes assim, se em uma ou duas sessões não houver nada de melhoras, eu prefiro que você faça um atendimento com outras pessoas, eu te indico, tá? Ou vai fazer uma crânio-sacral, uma microfisioterapia, uma constelação familiar, uma psicoterapia, eu vou indicar para outras coisas que eu sei que aquilo pode dar mais resultado do que eu, e isso faz com que o paciente também se sinta seguro, que ele às vezes chega para mim, pelo menos, como se eu fosse a última opção na vida dele. Né? Não, agora eu já passei por tudo. E não passou por tudo, ninguém passa por tudo. É impossível passar por tudo. Né? Porque existem tantos métodos e técnicas no mundo que é impossível. Né? Então, se não der resultado aqui, eu vou te indicar para uma outra pessoa que eu sei que às vezes você vai precisar passar pela osteopatia, você vai precisar passar pelo PNS, né, que é prática neurosensorial, você vai precisar passar por uma fisioterapia convencional, uma psicoterapia convencional, vai precisar do medicamento, né? Então a gente não pode negar nenhuma opção. Né? Às vezes o paciente vai precisar sim. ir para um psiquiátrico, para um medicamento psiquiátrico, porque naquele momento é necessário. Porque ele está numa crise intensa e ele precisa equilibrar esse processo para que a gente não coloque o dedo numa coisa que pode ser perigosa para aquele paciente e gera um risco à vida dele. Então a gente também tem que ter as nossas cautelas. Então, quando o paciente chega, ser claro com ele. Então a gente vai fazer o possível para tentar identificar o porquê esse sintoma está ali e a partir do momento que a gente identifica isso, a gente pode auxiliar a você sair desse processo. E aí, eu também não gosto de ficar, às vezes, 5 sessões sem resultado algum. Eu não vou num terapeuta que faz 5 sessões sem dar nenhum resultado. Eu não quero que o meu paciente também fique 6 sessões ali, eu enrolando ele sem ter resultado algum. Então, eu vou fazer o possível para que ele possa ter um resultado, que ele possa ter uma melhora, às vezes, o quanto antes desse que eu identifique. Se eu não entendo sobre aquilo, eu não entendo sobre essa síndrome, eu não entendo sobre esse processo. Então eu vou, talvez, a gente vai conversar hoje na sessão, vai tentar olhar algumas abordagens, eu vou estudar, e aí talvez eu faça uma reconsulta contigo daqui uns 15 dias, e daí eu já estudei mais sobre o assunto, daí a gente pode chegar ao resultado. Não é pecado nenhum falar que você não sabe, porque a gente não tem como deter as informações de tudo. Isso. Cada dia tem uma síndrome nova aparecendo, uma informação nova aparecendo que às vezes a gente não sabe. Então é se permitir colocar numa cadeira de aprendizado. Você está falando, eu estou pensando numa pergunta que a menina fez quando a paciente está com essa expectativa que a gente resolva tudo. Tem algumas frases que são jargões que a gente deveria ter de pendurada no consultório, né? O quão disposto a pessoa está para se envolver, né, olhar para si mesmo, se envolver, para sair daquilo que
tudo para largar, para desapegar de tudo aquilo que fez com que ele chegasse no nosso consultório daquele jeito. E a gente precisa de educar esse cliente, esse paciente, para ele ter corresponsabilidade, né? Porque a pessoa que chega e fala assim, nossa, vim aqui porque você é demais, né? Todo mundo melhora com você, vírgula, todo mundo que se envolveu e se engajou no próprio, na sua própria caminhada. A gente precisa devolver para ele, de cara, a responsabilidade que ele tem no processo. Porque ele está chegando ali para você naquele dia, mas vamos supor, ele tem 30 anos. Tem 30 anos de história que está ali. Eu sou um elemento de fora. Né? A Vera Boeing gosta de colocar, você está entrando num sistema, por último. Você não é a última bolacha inteira do pacote. Né? A gente não é tão importante assim. A gente precisa de baixar, às vezes, o ego em todos os sentidos, para entender isso, né? E para pisar, você está pisando num sistema familiar, você está entrando no sistema familiar cheio de história. E também para falar, olha, não sei, não é para mim. Ou o sistema de crenças daquela pessoa com que eu acredito não bate, tudo bem. Também a gente precisa saber quando falar não, né? Sim. Então tem esses detalhes que eu acho importante falar. Por isso que a gente fala de impor, né, o que a gente faz, né? E quando a gente começa a aprender essas informações, a gente quer impor para todos os parentes que não, você tem que fazer isso e é só assim que vai funcionar, sabe? Só assim que você vai melhorar. E às vezes o teu parente, o teu pai, tua mãe, teus irmãos, eles não querem saber desse tipo de tratamento. E tudo bem. A escolha é deles. Então você oferta. Quanto mais próximo, né? A geração mais próxima da sua são as que às vezes têm mais resistência. Não é regra, mas é mais comum, né? E aí fica num sofrimento nosso, né, como terapeutas, de não poder ajudar, porque eu tenho que resolver, eu tenho que auxiliar o problema do outro e obrigar o outro a pensar do mesmo jeito que eu é não viver em sociedade, né? A gente vive em sociedade e tem que saber viver em sociedade, porque senão é nós que sofremos, né? Tá travando aí, pessoal? Porque vocês estão me ouvindo ou tá tranquilo? Vocês me dizem. O meu deu uma travadinha aqui. Ah, tá. Então eu estava em dúvida se era o meu. Então, nesse contexto, tem uma teoria polivagal, né, que é uma coisa que a gente vai abordar um pouco mais agora no curso Origens, que ele fala que nós temos a ação de ataque ou fuga, temos a situação de paralisia e temos também um contexto de neocórtex de convívio social. Se a gente tem um convívio social, nesse convívio social a gente tem que saber também ouvir as outras pessoas e saber até que ponto vale a pena eu ouvir e interiorizar aquela informação e até que ponto vale a pena entrar para o ouvido, sair para o outro e seguir minha vida. Porque vivendo em sociedade, a gente vai ouvir muita besteira por aí. Né? E tudo bem. O importante é, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu estudo, eu sei o que eu conheço e como eu quero lidar com o meu corpo. Se a outra pessoa não quer e quer me impor algo, eu preciso confrontar? É aquela história, né? Entre ter razão ou ser feliz, para algumas pessoas é melhor ter razão. E aí eu quero impor para todo mundo e confrontar. Mas isso é uma coisa que a gente fala muito no curso Origens, se eu quero provar que eu sou intelectualmente capaz, significa que você foi desvalorizado intelectualmente em algum momento, então a fragilidade é tua. Então vai surgir sempre uma pessoa na tua vida que irá te testar sobre esse ponto. Até que a tua cabeça mostre que, não, eu lido bem com isso, eu não preciso provar para ninguém, isso vai deixar desse tipo de situações te incomodarem. Mas enquanto eu tenho que provar que eu sou intelectualmente capaz, porque houve situações com meu pai, com a minha mãe na infância, e uma questão ali que a Gra falou anteriormente, que a gente pode perguntar para o paciente, como que é a tua relação com o pai, como que é a tua relação com a tua mãe, porque isso já nos dá nuances de como ele lida com as outras pessoas. Porque essa relação mal resolvida com o pai, mal resolvida com a mãe, deixa propensões a, meu pai era o julgador, eu tinha que provar sempre que eu era intelectualmente capaz, e isso vai fazer com que em alguns momentos da minha vida, eu queira provar que eu sou intelectualmente capaz para outras pessoas que eu sinto como um superior.
que pode ser um professor, que pode ser um parceiro ou parceira, que pode ser um chefe. Então eu vou estar sempre nessa busca de imposição e comprovar, e às vezes até com o cliente. Né? Eu quero provar que eu sou intelectualmente capaz. Você não precisa provar. Se ele É. aceita, ok. Se ele não aceita, ok também. E outra, né, Ivan, eu falo que a gente tem que ter muito respeito por nós mesmos. Porque a gente fala muito sobre isso que você acabou de falar na comunidade Origens, mas tem o outro lado da situação. O que eu quero para mim? Sim. Né? Eu acordo e penso assim, né, e tenho as minhas orações e falo que venha para mim aqueles que estão dispostos a entender ou estão abertos para entender o que eu tenho para oferecer. Mas não é todo tipo de paciente também que eu quero ter. Não são situações, se essa situação me agride minha crença, os meus princípios, eu posso falar não. Olha, eu vou te indicar para um colega que eu acho que vai ter técnicas mais interessantes para você, né? E tá tudo certo, porque a gente precisa de falar também ter esse limite. O que eu quero para mim? Qual tipo de cliente que eu quero para mim? É isso que você vai atrair. Agora, se você ficar vibrando no medo, pensando assim, ai, mas se parecer um paciente... Tem um monte de terapeutas, né? Eu tenho crenças, né? A gente brinca, né? Entre o céu e terra tem mais coisas. Eu vi alguma pessoa falando assim, tem as questões espirituais. Sim, para mim isso faz sentido. Mas se aquele paciente não faz sentido e ele vai ficar me confrontando, não é para mim. E tá tudo bem. Eu preciso, às vezes, ter essa cabeça, a mente aberta, assim, o que eu preciso de aprender com isso? O que eu sinto com essa situação? E segue. Eu tô vendo uma menina falar que ela é consteladora, esqueci o nome. Sim, é deixar para lá. Porque a gente tem direito de escolha. E é tão desagradável, porque eu já passei por essa fase de estar tão empolgada, né? Cada curso que faz, a gente começa a empolgar, que a gente só fala nisso, né? A gente fica chata. Faz parte do processo, né? Então, assim, quantas vezes eu comecei a falar com meu marido e ele começava a virar a cara assim pro lado, assim. A gente viajando, eu começava a olhar lá pro lado de fora. Para. Tá tudo certo. Todo mundo tem direito a escolher, né? E quanto mais você não tem que querer ajudar, a pessoa que tem que querer receber é o outro que tem que querer. Sim. O que é muito bacana é que quando a gente começa a viver a nossa verdade, a coisa que tem coerência pra gente, aquilo atrai coisas boas. A pessoa começa a falar assim, não, então vou fazer uma sessão para ver. E deixa, é escolha. Nós não estamos aqui a gente não tem essa obrigação. Não é a gente que tem que direcionar a vida de ninguém. E a Vera fez, né, a palestra dela desse ano sobre as leis da ajuda dentro da constelação sistêmica. Então, o que são as leis de ajuda? É que a gente está aqui para ajudar, não para forçar o paciente a ser do jeito que a gente quer. A gente quer que os filhos sejam do jeito que a gente quer. Então, eu vou atender meu filho para ele parar de ser agitado, porque isso me incomoda. Eu vou tratar meu filho para que ele seja do jeito que eu quero que ele seja. Como assim? Eu E entendo, porque que é um ele amor, quer. né? É um amor muito Sim, grande, né? Eu entendo a Maria Helena, porque é um amor muito grande que a gente quer. sim. E quando você tem certeza que aquilo funciona, você fala, puxa vida, né? 500 anos de atraso, mas a gente precisa de ter esse desapego para a nossa saúde mental e para que a pessoa consiga ver, talvez ela vai ver até mais rápido. Se você não forçar, simplesmente ignorar, quer. Não quer. Perfeito. E aí entra um fator que a gente sempre fala que se isso me dói e eu não consigo lidar, chegou a hora de eu buscar um terapeuta que me ajude a encontrar o porquê me dói. Por que eu tenho que provar que eu sou intelectualmente capaz? Né, como diz a Paulana. Por que eu tenho que provar que eu sou inteligente? Por que eu tenho que resolver o problema dos outros? Aonde está isso? Porque às vezes está tão inconsciente, que às vezes pode ser da gestação, pode ser do começo da vida, às vezes primeiros 3 anos de vida, que eu nem sei, pode ser transgeracional, que às vezes eu nem lembro, nem sei por que a minha mãe, por exemplo, minha mãe teve uma perda de filho, não minha mãe, né, é um exemplo. Minha mãe, vamos dizer que a mãe do paciente teve uma perda de um filho antes do paciente nascer. E ela teve aquela frustração de não ter sido capaz de proteger. Então, esse filho que vem depois
ele vem com toda a responsabilidade que eu tenho que ser capaz de proteger, porque a mãe ainda está nessa frustração de impotência, de luto. Então é importante entender isso para que daí seja possível transformar essa vida do paciente a partir desse momento, né? Porque se ele vem com essa responsabilidade transgeracional, ele vai agir dessa forma. É o projeto de vida dele, é ajudar os outros, proteger os outros. Se ele não faz isso, ele se sente culpado. Então, por isso que a gente sempre fala, às vezes é importante olhar esse contexto do transgeracional para que, às vezes, se eu só mexo com a vida desse paciente, não, pare de se cobrar, pare de fazer isso com a tua vida. Ah, tá, então eu tenho que parar. Mas daí, quando eu digo não, eu me sinto culpado. Porque lá no fundo, esse inconsciente continua lá. E faz com que o paciente ali, ah tá, eu tô me segurando, mas lá dentro tá uma explosão. E aí vem a doença. Tá? Então, quando a gente não conhece o nosso escondido interno, deixa uma propensão em trazer sintomas para o exterior. Dani, a gente fala demais, Dani. Chegou já 1 hora de live. Quem gostou aí dessas informações, e a gente nem começou a fazer muitas perguntas e testes de aplauso. Meu paciente está esperando ali fora, a gente vai ter que encerrar por hoje. E eu deixo o convite para a Dani, para quem sabe na terça que vem, se for possível, para a Dani, a gente continuar com esse processo de avaliação do teste do aplauso e as outras perguntas que são interessantes. Diz aí se tudo bem para vocês, se faz sentido aí para vocês e se vocês querem ouvir mais sobre essas informações para os próximos passos da avaliação, para a gente continuar esse processo e aí a gente continuar mandar as dúvidas, né, Viana? E mandar as dúvidas, lá, né? No Instagram, manda pra gente as dúvidas, manda às vezes lá no perfil, lá no direct, para que a gente possa saber qual é a tua dificuldade durante a avaliação, que aí, terça-feira que vem, a gente responde aqui para vocês no estudo da origem, tá bom? Isso. Muito obrigado, Dani, por sempre estar presente aí, compartilhar e juntos desenvolvermos tanto esse conhecimento e ajudarmos a todas as pessoas que estão em busca de se conhecerem e poderem ajudar também os pacientes. Obrigado por aceitar estar aqui presente. Gente, muito obrigada, Ivan, pelo convite, né? Estamos aqui sempre abertos, né? A gente adora as perguntas, as dúvidas, né? Não existe perguntas bobas, não existe. Às vezes a sua angústia vai ajudar várias outras pessoas a resolver, né, seus próprios conflitos e ter essa expertise dentro do consultório. É isso aí, agradeço a presença de todos. Um abraço a todos, façam uma ótima semana. E lembrando, para quem se inscreveu no curso Origens, amanhã tem aula às 7 horas da manhã sobre como ressignificar o trauma. Então lembre de me mandar uma mensagem lá no Messenger do Ivan Origens, para que eu possa adicionar você dentro do grupo do Facebook, para que amanhã hoje já vou mandar, na verdade, dentro do grupo, qual é o link para você acessar o canal do Zoom amanhã, para que esteja presente com a gente dentro da aula, ok? Então, lembra de me mandar mensagem para que eu possa então te adicionar lá dentro e você receber as informações. Um grande abraço, Dani, um beijão no coração a todos, até a próxima, tchau!